Você toma o comprimido, deita, fecha os olhos e consegue dormir por 2 horas, talvez 3. Aí o corpo acorda e não volta mais. Você fica olhando para o teto, vira de lado, espera um sono que não vem. A casa está quieta, todo mundo dorme e você fica ali, no escuro, contando as horas que faltam para o dia clarear. De manhã, a cabeça pesa, o café não resolve e o dia começa com aquela sensação de que o corpo não descansou de verdade, de que você ficou deitado por horas, mas não dormiu. E você pensa, o remédio deveria resolver isso. Por que não está resolvendo? Porque há uma diferença enorme entre adormecer com ajuda e dormir a noite toda de verdade. Entre entrar no sono e permanecer dentro dele, atravessar os ciclos, acordar do outro lado com o corpo restaurado. E essa diferença, especialmente depois dos 70, pode estar numa direção que você ainda não considerou. Não porque o médico errou, não porque o remédio é inútil, mas porque remédios para dormir e ervas com ação no sono não fazem a mesma coisa. Eles fazem coisas diferentes. E entender essa diferença é o que muda a conversa completamente. Hoje eu vou comparar os dois ponto a ponto, usando 5 critérios específicos para quem está acima de 70. Ao final, você vai saber exatamente o que cada um entrega e quando cada um faz sentido. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas acima de 70 que não conseguem dormir a noite toda não tem um problema com o adormecer, tem um problema com a manutenção do sono. E essa distinção muda completamente o que funciona e o que não funciona para elas. Neste vídeo, vou usar 5 critérios específicos para sono depois dos 70. Ao final, você vai saber exatamente o que funciona e quando. Pode se preparar, porque a comparação começa agora. Mas antes de entrar nos critérios, eu preciso te dar um contexto importante, porque sem ele, os números não fazem sentido. Pense no sono como um programa de restauração que roda toda noite. Aos 30 anos, esse programa roda completo, sem interrupção. Fase leve, fase profunda, sono REM e de volta ao início, em ciclos de 90 minutos. Depois dos 55, o programa começa a pular etapas. Depois dos 70, ele começa a interromper no meio. E as partes que ele pula e interrompe são exatamente as mais importantes: o sono profundo, a restauração celular, a consolidação da memória, o equilíbrio emocional do dia seguinte. Isso não é fraqueza, é uma mudança fisiológica real, documentada pela pesquisa do sono, que acontece em maior ou menor grau em praticamente todo mundo nessa faixa etária. Os ciclos ficam mais curtos, as fases profundas encolhem, o limiar para despertar diminui, qualquer estímulo que antes passava despercebido agora acorda. Um barulho pequeno, um pensamento rápido, uma mudança de temperatura. O corpo sai do sono como se estivesse esperando uma desculpa para fazê-lo. Agora, o que a maioria das pessoas não sabe é que os remédios para dormir foram desenhados, em sua maioria, para um problema diferente. Eles foram criados para reduzir o tempo que leva para adormecer, para ajudar a entrar na primeira fase do sono mais rápido. E eles fazem isso bem. Mas adormecer é só o começo. O que quem está acima de 70 realmente precisa não é entrar no sono, é permanecer dentro dele, atravessar os ciclos sem despertar.
e sair do outro lado com o programa de restauração completo. Para esse objetivo específico, a pesquisa começa a apontar para um perfil diferente de solução. E é por isso que comparar remédios e valeriana a partir de critérios precisos, não de opiniões, é o único caminho honesto para essa conversa. Os 5 critérios que vou usar hoje foram escolhidos especificamente para quem está acima de 70. Velocidade para adormecer, continuidade do sono ao longo da noite, qualidade das fases profundas, funcionamento no dia seguinte e segurança no uso contínuo. São os 5 pontos que determinam se uma pessoa dorme a noite toda ou apenas fica deitada. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Me conta nos comentários. Você usa remédio para dormir há quanto tempo? Foi uma escolha sua ou uma necessidade que foi crescendo? Semanas, meses, anos? Eu leio cada resposta. Há 3 crenças que circulam entre pessoas acima de 55 sobre insônia, e as 3 estão incompletas. Vou mostrar o que a pesquisa realmente diz sobre cada uma. O primeiro ponto de comparação é o mais intuitivo e o mais enganoso. Velocidade para adormecer. A porta de entrada para o sono. Os remédios para dormir, benzodiazepínicos, zolpidem e similares, agem rápido, em geral dentro de 20 a 30 minutos. Ao deprimir o sistema nervoso central, eles reduzem a atividade mental e levam ao sono de forma eficiente. Para quem passa horas sem conseguir dormir, essa ação é percebida como alívio imediato e ela é real. A pesquisa confirma que esses medicamentos reduzem de forma mensurável o tempo para adormecer. A valeriana, Valeriana officinalis, age de forma diferente. O efeito pleno não aparece na primeira noite. Estudos sugerem que a resposta mais consistente começa a aparecer após uso regular de 1 a 2 semanas. Para quem espera resultado imediato, isso pode parecer uma fraqueza, mas é importante entender por que a valeriana age dessa forma. Ela não deprime o sistema nervoso de forma aguda, ela modula a atividade dos receptores GABA, os mesmos receptores que os benzodiazepínicos ativam, mas de maneira mais leve, mais gradual, sem o efeito de sobrecarga e rebound que os remédios produzem. Esse processo de modulação leva tempo para se estabilizar. E quando se estabiliza, o que acontece a seguir no sono em si é diferente. Para o critério de velocidade para adormecer, os remédios levam vantagem. Esse é o ponto forte deles, e não faz sentido negar. Mas se o problema real não é a entrada, se você consegue adormecer, mas não consegue permanecer dormindo, então esse critério por si só não é o mais relevante para você. E é exatamente aí que o próximo critério muda tudo. O segundo critério é o que determina se a pessoa vai acordar às 3 da manhã ou dormir a noite toda. E é onde a conversa muda de tom. Continuidade do sono. A maioria das medicações para dormir de curta ação tem meia-vida que não cobre a noite inteira. O efeito farmacológico vai embora nas primeiras 4 a 5 horas. Quando ele passa, o sono fica vulnerável a qualquer estímulo, um barulho, um pensamento, um desconforto físico. É por isso que tantas pessoas tomam o comprimido, dormem bem nas primeiras horas e acordam às 2 ou 3 da manhã sem conseguir voltar. Não é falha pessoal, é farmacologia básica. O remédio fez o que foi projetado para fazer e depois parou. A valeriana tem um perfil diferente nesse aspecto. Pesquisas indicam que ela age sobre os receptores GABA de forma mais sustentada ao longo da noite, não em pico e queda, mas em modulação contínua.
Ao invés de deprimir o sistema e depois liberá-lo abruptamente, ela parece manter a atividade nervosa em um nível mais estável durante os ciclos de sono. Muitos relatam menos despertares noturnos com uso consistente, especialmente a partir da segunda semana. Vera tem 68 anos, é professora universitária aposentada e morava em Florianópolis quando começou a pesquisar alternativas para o sono. O problema dela não era adormecer, era permanecer dormindo depois das 4 da manhã. Tentou melatonina, chá de camomila, banho quente, tudo com resultado inconsistente. Começou com extrato de valeriana combinado com melissa. Nas primeiras 2 semanas, a diferença foi pequena. A partir da terceira semana, começou a acordar naturalmente às 6h30, não às 4 da manhã, não no meio da madrugada. É diferente de qualquer coisa que tentei antes, ela relatou. Não é que eu não acorde, é que quando acordo, consigo voltar para a continuidade do sono, que é exatamente o que dormir a noite toda significa. A pesquisa favorece a valeriana. Este é o critério central para quem está acima de 70 e o principal motivo pelo qual a comparação merece ser feita. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Voltando à comparação, e este próximo critério é onde a diferença fica mais clara para quem está acima de 55, porque envolve o que acontece dentro do sono enquanto você dorme. O terceiro critério vai além de quanto tempo a pessoa dorme. Ele responde uma pergunta diferente. O sono que acontece é o sono que o corpo precisa? Qualidade das fases profundas. Estudos de polissonografia, o exame que monitora as fases do sono em tempo real, mostram consistentemente que benzodiazepínicos e zolpidem reduzem o tempo nas fases de sono profundo, especialmente a fase N3, o sono de ondas lentas. Em alguns casos, também afetam o sono REM. Em outras palavras, a pessoa dorme às horas, mas o programa de restauração não roda completo. É um sono que parece sono, mas não entrega o que o sono deveria entregar. É por isso que tanta gente acorda depois de 8 horas com a sensação de não ter dormido. O tempo estava lá, a restauração não. A pesquisa sobre valeriana e arquitetura do sono aponta em direção oposta. Evidências sugerem que ela pode aumentar o tempo nas fases profundas do sono, particularmente o sono de ondas lentas, exatamente a fase que encolhe mais acentuadamente depois dos 70. O efeito não é dramático, mas é consistente e é na direção certa, sem o custo das fases suprimidas. Antônio tem 72 anos, é engenheiro aposentado e usou zolpidem por 4 anos. Adormecia rápido, mas acordava toda noite entre 2h30 e 3h30 e ficava acordado até de manhã. O médico aumentou a dose. A situação não melhorou. A janela de despertar apenas mudou de horário. Quando ele começou a pesquisar alternativas por conta própria e chegou à valeriana, a primeira semana não trouxe mudança visível. Na segunda semana, os despertares diminuíram de 5 para 2 por semana. No mês seguinte, dormiu a noite inteira em 4 das 7 noites, algo que não acontecia há anos. Para a qualidade do sono profundo, a valeriana tem um perfil mais favorável, e essa fase é o que determina como a pessoa vai se sentir quando o dia começar.
Mas o próximo critério é onde a diferença fica mais clara para quem está acima de 55, porque envolve o que você sente quando o despertador toca. O quarto critério é o que a maioria das pessoas só percebe quando já está dentro do problema: o preço da manhã, sonolência residual, clareza mental, funcionamento diurno. O efeito residual dos remédios para dormir, a ressaca farmacológica, é um dos efeitos colaterais mais documentados, especialmente em pessoas acima de 65 anos. Lentidão cognitiva, dificuldade de concentração, tempo de reação mais lento, sensação de névoa mental que dura horas depois de acordar. Pesquisas na área de geriatria associam o uso contínuo de benzodiazepínicos em idosos a risco aumentado de quedas, um dado que a maioria das pessoas que tomam o comprimido nunca ouviu diretamente do médico. Para quem tem mais de 70 e vive de forma independente, esse não é um detalhe secundário, é um risco real, documentado, que raramente entra na conversa. A valeriana, nas doses habitualmente usadas, é avaliada consistentemente pelos estudos disponíveis como produzindo efeito residual mínimo ou ausente. Muitos relatam acordar com mais clareza mental do que com remédios, não a clareza artificial de quem não dormiu, mas a sensação de quem atravessou os ciclos de sono sem interferência química pesada. O dia começa mais leve. Maria tem 71 anos, é comerciante aposentada de Curitiba. Estava em uso de clonazepam há 6 anos, prescrito originalmente por ansiedade. O sono foi melhorando junto com a ansiedade, mas nunca voltou ao que era. Ela e o médico decidiram fazer uma transição gradual, introduzindo valeriana, enquanto reduzia lentamente a dose do medicamento ao longo de 8 semanas. O processo foi lento e não linear, com noites difíceis no meio. Mas ao fim do 3º mês, ela havia reduzido o clonazepam à metade e relatava dormir com menos interrupções do que quando usava a dose cheia. A valeriana tem perfil significativamente melhor para funcionamento diurno, e para quem tem mais de 70, isso não é detalhe. É segurança, independência e qualidade de vida. Mas o quinto critério é o que ninguém fala abertamente, e é o que mais pesa para quem usa remédio há anos. O quinto critério: o longo prazo, dependência, tolerância, segurança no uso contínuo. A tolerância com benzodiazepínicos e com zolpidem é um fenômeno amplamente documentado. O corpo para de responder à mesma dose. A dose que funcionava no 1º mês deixa de funcionar. A dependência física e psicológica se instala de forma gradual e muitas vezes imperceptível, não como um vício óbvio, mas como uma necessidade silenciosa que foi crescendo sem que ninguém percebesse quando começou. Parar esses medicamentos de forma abrupta pode causar síndrome de abstinência. Organismos regulatórios em vários países recomendam que seu uso seja limitado a períodos curtos, mas na prática, muitas pessoas os usam por anos. Roberto tem 74 anos, é funcionário público aposentado de Salvador. Ele não usava remédio, mas acordava 3 a 4 vezes por noite para ir ao banheiro e depois não conseguia voltar a dormir. O problema físico estava sendo tratado pelo urologista, mas a incapacidade de retomar o sono depois de cada despertar era o que destruía as noites. Com valeriana, o que mudou não foi a frequência dos despertares, mas a capacidade de retornar ao sono depois. Antes eu ficava 1 hora acordado toda vez. Agora demoro uns 10, 15 minutos e já estou dormindo de novo. A pesquisa sobre valeriana documenta exatamente esse benefício: facilitação do retorno ao sono após despertar noturno. Não há evidência documentada de dependência física com valeriana nas doses habituais.
Estudos de uso a longo prazo não relatam síndrome de abstinência ao interromper. A tolerância, redução do efeito com o tempo, não aparece nos dados disponíveis da forma que aparece com os medicamentos convencionais. Isso não significa que ela seja adequada para todas as pessoas ou situações, mas o perfil de segurança no uso contínuo é substantivamente diferente. Para uso sustentado no tempo, a valeriana tem um perfil de risco muito mais favorável, especialmente para quem está acima de 70 e não quer depender de comprimido para sempre. 5 critérios. Um padrão claro. Os remédios para dormir vencem no critério onde a maioria das pessoas pensa que o problema está: velocidade para adormecer. Para quem realmente não consegue entrar no sono, esse é um benefício real. Mas nos 4 critérios que determinam se a pessoa vai dormir a noite toda, acordar com o corpo restaurado e funcionar bem no dia seguinte, continuidade do sono, qualidade das fases profundas, clareza na manhã e segurança no longo prazo, a valeriana tem um perfil consistentemente mais favorável para quem está acima de 70. Isso não significa que o remédio está errado para todo mundo. Não significa que deve ser abandonado de forma abrupta. Jamais. Especialmente em casos de uso prolongado, qualquer redução de medicamento prescrito deve ser feita com acompanhamento médico, de forma gradual e supervisionada. O que significa é que a premissa de que remédio é mais forte, portanto melhor, não sobrevive a essa análise. A força de um remédio para adormecer não é a mesma coisa que a capacidade de dormir a noite toda. E para quem quer usar a valeriana, a forma mais estudada é o extrato padronizado em cápsula. As pesquisas geralmente trabalham com doses entre 300 mg e 600 mg, tomadas 30 a 60 minutos antes de dormir. Muitos relatam combinar com melissa, que tem ação complementar e pode potencializar o efeito de continuidade do sono. O chá existe, mas a concentração de compostos ativos é mais variável do que no extrato padronizado. O que evitar junto? Álcool, outros sedativos e antihistamínicos com efeito sedativo. A combinação pode intensificar o efeito de forma imprevisível. Pessoas em uso de anticoagulantes ou com condições hepáticas devem consultar um médico antes de começar. E o ponto mais importante: o resultado não aparece na primeira noite para a maioria das pessoas. A janela de resposta mais relatada está entre a 5ª e a 14ª noite de uso consistente. A chave não é testar uma vez e desistir, é dar tempo suficiente para o sistema nervoso responder. Agora você sabe a diferença entre o que parece verdade e o que a pesquisa realmente diz. Eu tenho um pedido, não, um desafio. Escolha uma coisa que aprendeu neste vídeo, apenas uma. Pode ser pesquisar o extrato padronizado de valeriana. Pode ser conversar com o seu médico sobre a possibilidade de uma transição gradual. Pode ser simplesmente entender que o problema não é adormecer, é permanecer dormindo e que isso muda o que você precisa buscar. Escolha uma coisa e dê o primeiro passo ainda hoje. E quando fizer, volta aqui e me conta o que aconteceu. Eu vou estar lendo cada comentário. E me diz, você já tentou valeriana alguma vez ou nunca usou? Comenta 1 se já tentou e 2 se nunca tentou. Quero entender onde a maioria de vocês está nessa conversa. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos.
não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.